Caríssimos irmãos, que alegria estarmos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus, a boa notícia. Diante de tantas notícias difíceis desses últimos tempos, tantas notícias que não são tão boas, Jesus Cristo vem nos mostrar hoje como obter, como ser, como praticar a tolerância e a humildade. A palavra de Deus é viva, ela é atual, ela nos exorta, nos ensina, nos repreende. Por isso que devemos nos aproximar desta palavra. É o próprio Jesus que fala, é o próprio Jesus que quer nos mostrar o caminho que devemos seguir. E hoje ele quer nos revelar dois adjetivos importantes na nossa vida, que são a humildade e a tolerância. Precisamos dia a dia, a cada dia, buscar esses dois adjetivos, essas duas virtudes para a nossa vida. Claro que nunca conseguiremos a plenitude da tolerância e da humildade, mas todas as vezes que nos guiarmos pela palavra, será um momento para refletirmos sobre como está a tolerância e a humildade na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E a própria palavra, a própria aproximação da palavra é um gesto de humildade. É preciso que eu e você, que nós tenhamos humildade para receber, para nos aproximar dos ensinamentos de Jesus Cristo. O primeiro ponto é esse. Jesus veio para os fracos. Jesus veio para os oprimidos. Jesus veio para os necessitados. Ele veio para os que estão precisando. Ele veio para os pobres. Jesus veio para quem precisa, para o doente. Então, se ele veio para o doente, é preciso que você se reconheça que é doente. Não um doente do físico, não a doença biológica, mas a doença espiritual. Jesus quer lhe dar o equilíbrio. É preciso você se aproximar da palavra de Deus para que você seja uma pessoa equilibrada. E para ter o equilíbrio é preciso dessas duas virtudes, humildade e tolerância. E é humildade e tolerância que Deus quer colocar na sua vida e na minha vida. Precisamos sim dessas virtudes, para que a nossa vida seja uma vida mais equilibrada e que a gente possa dar equilíbrio, temperança também às outras pessoas que convivem conosco. Nosso evangelho de hoje, nossa palavra de hoje está em Lucas capítulo 9, dos versículos 46 ao 50, que diz assim:
Antes vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então a palavra de hoje, do Evangelho de hoje, nos diz o seguinte: veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras desse Evangelho apaguem os nossos pecados. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como falava no início, o Evangelho de hoje nos traz dois comportamentos importantíssimos para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual e terrena, para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa comunidade, com a nossa família. Os discípulos ali discutiam quem seria o maior no meio deles. Note que os discípulos, embora caminhando com Jesus, participando da vida de Jesus, ainda questionavam quem era o maior entre eles. Note que, como somos fracos, como somos limitados, como precisamos da graça de Deus para que a gente possa mudar nossos comportamentos. Mas Jesus não embarca nesse tipo de discussão. Jesus, pelo contrário, afirma a eles que o menor será o maior. Querendo dizer o quê? Que o menor entre eles será o maior no reino de Deus. Para o reino de Deus, para Jesus Cristo, pouco importa seu status, sua profissão, o seu dinheiro, os seus bens. A filosofia de Jesus é o contrário da filosofia humana. Humanamente falamos, os maiores são quem tem mais posses, mais recursos, mais dinheiro, mais status. Esses, no reino de Deus, possivelmente não serão os maiores.
possivelmente serão os últimos. E a palavra diz, né? A palavra diz. Então, será grande no reino de Deus quem for menor. Ou seja, quem for humilde. Quem praticar a humildade, esse será grande no reino de Deus. Mas por que no reino de Deus o pequeno é que é grande, né? O pequeno é que é grande, assim como diz Jesus Cristo. Porque o pequeno é aquele que é fraco, aquele que é necessitado, aquele que precisa de apoio. Quem já tem tudo, quem se acha grande, não precisa mais de apoio, não precisa mais de Deus. Já tem tudo, não tem mais espaço para Deus. Não tem mais como o evangelho agir, não tem mais como a palavra de Deus agir, porque ele se acha o maior, ou se acha ou persegue esse lugar. Mas para Jesus, o necessitado, aquele que precisa de apoio, aquele que precisa da graça de Deus, é que é o menor entre todos. Aquele que reconhece que precisa do apoio de Jesus, do apoio da palavra de Deus, do apoio da igreja criada por Jesus Cristo, esse é que é grande no reino de Deus. Esse que se reconhece que é fraco, que é necessitado. Por que que vamos para a Eucaristia? Por que que buscamos a missa? Quem vai para a Eucaristia, quem busca a missa, quem busca Jesus, cheio de outras coisas humanas, precisa se esvaziar, precisa ter a consciência de que é fraco, necessitado, para receber sim, aí, nesse momento, as bênçãos de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quem já está cheio, não precisa mais. Então é preciso, torna-se necessário, que nos reconheçamos fracos e pecadores, para termos a possibilidade de mudarmos de vida, para que Deus possa agir em nossa vida. Lá no versículo 49, Jesus dá outra lição para nós, a partir do versículo 49. Uma lição de tolerância. Lembre-se que nós falávamos no começo de duas virtudes, humildade e tolerância. Então, no versículo 49, a partir do versículo 49, né, Deus dá aí uma lição para a gente também, para que nós aprendamos a ser mais tolerantes com as pessoas, com aqueles que não participam do nosso grupo, com aqueles que não participam da nossa comunidade, até mesmo com aqueles que não conhecemos. Principalmente, é preciso termos mais tolerância com as pessoas. Note que João, né, tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não é dos nossos. Ora,
porque não é da comunidade, porque não é do círculo deles, vai proibir? Provavelmente ali estava havendo um exorcismo, né? Mas em nome de Jesus eles expulsavam os demônios. Estão dizendo que precisamos ser tolerantes com quem não participa do nosso convívio. Então Jesus diz assim, né? Jesus diz: não lhe proibais, né? Jesus determina a eles, aos discípulos, né? Porque o que não é contra vós é a vosso favor. Então, se ele falava em nome de Jesus, né? É preciso que a gente, também trazendo para os dias de hoje, né? A gente também tenha tolerância com as pessoas. Não é porque fulano ou beltrano não é da nossa religião, não é do nosso convívio, ou até não tem religião nenhuma, que devemos recriminar, que devemos discriminar, né? Precisamos, Jesus nos ensina aqui, que além da humildade que ele ensinou, né? Além da humildade que ele ensinou anteriormente aos discípulos, é preciso também ser tolerante com as pessoas. Ora, o fraco, o necessitado, aquele que precisa de apoio, ele deve se espelhar em quem? Ele deve se espelhar em Jesus Cristo, que se abandonou nos braços de Deus. É só você olhar para a cruz. Jesus totalmente humilhado, né? Totalmente derrotado. Ali na cruz, ele estava derrotado. Só que depois ele ressuscitou. Ali Jesus se entrega nos braços de Deus. Ora, eu quero ser melhor do que Jesus. Eu preciso reconhecer que eu sou fraco e que preciso me entregar nos braços de Deus. Preciso me entregar nos braços de Deus. Mas para isso, meu irmão, é preciso você dar o primeiro passo. Ter humildade de assumir a palavra de Deus. É preciso você se aproximar dela. É preciso você crer que Jesus está vivo aqui na palavra. Para você começar aqui, para que essa palavra vá impulsionando a que você pratique mais a humildade e a tolerância. Para que você um dia consiga se entregar totalmente nos braços do Pai. Por isso, Senhor Jesus, me dá essa graça de ser mais tolerante com o meu irmão, que eu possa praticar a humildade, que eu não discrimine as pessoas, que eu possa tolerar as pessoas, começando do meu convívio, da minha casa, do meu ambiente, do meu lar, da minha igreja, para depois tolerar também as pessoas que não estão ao meu redor. Aquelas pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que é preciso ter um coração mais caridoso. Vem, Senhor Jesus, com teu Santo Espírito, nos batizar no teu Espírito Santo,
para que essa palavra de hoje ela possa verdadeiramente penetrar na minha consciência e descer para o meu coração. Assim eu peço, Senhor, a mim e aos que estão aqui participando deste momento contigo. Se inscreva no nosso canal Comunidade Católica Magnífica na página do YouTube. Acesse a nossa página e toque lá no sininho para que os nossos vídeos cheguem até você. Muito obrigado pelo seu convívio de hoje comigo e com a comunidade magnífica. Eu louvo e agradeço ao Senhor por esse momento. Deus é mais.